Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Construir. Já sabes que este é o programa que tem a responsabilidade de trazer insights valiosos sobre os desafios e inovações na indústria da construção. A medição e o orçamento são as bases de qualquer projeto bem-sucedido, não é? Portanto, hoje temos a responsabilidade de poder explorar como esses elementos fundamentais são abordados pelos técnicos da área de construção civil. E então, eu tenho como convidado aqui o nosso orçamentista Manuel Vitor, com quem então vamos abordar sobre medição e orçamento. Bem-vindo ao Construir. Obrigado, obrigado. Há muito que eu já te queria aqui neste programa, não é? Sim. Ainda me lembro quando nos deparamos e ficámos a falar sobre as etapas do projeto, o quanto falavas apaixonadamente nessa área de construção civil. Com certeza é uma área com quem se identificas profundamente. Não é? Sim, é uma área com que eu me identifico profundamente, porque eu digo que a paixão é crescida, a paixão cria-se e nasce. Então, quando nós temos paixão por uma área, nós damos o máximo para ter ela dentro do nosso coração. Então, é mais ou menos isso. E pensando que não era bem o que pretendias fazer a construção civil, né? Engenharia de construção civil. Na realidade, não era o meu foco fazer engenharia de construção civil. Por que não era o meu foco? Na realidade, eu tive essa paixão de ser um engenheiro de petróleo. E a petróleo, por conta de alguns afazeres ou então de algumas necessidades, me exigiram, por umas forças maiores, me exigiram fazer engenharia civil. Então, quando eu entro a fazer construção civil, eu comecei a ver o ramo e comecei a me apaixonar. Por isso, quando nós aprendemos a fazer uma coisa, todos os dias nós começamos a ter a paixão por aquela coisa. Então, nos tornamos igual àquela coisa. Exatamente. Sim. E hoje eres alguém que já não se vê no ramo de petróleo. Não me vejo no ramo de petróleo, me vejo já dentro da engenharia civil. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre medição e orçamento, é óbvio, né? já está a par do nosso tema. Mas vamos começar com um conceito. Sim. O que na verdade é medição e o que é orçamento? O que é medição? Medição é a quantidade de medir todos os serviços relacionados a uma determinada obra. E orçamento é a previsão das despesas de um serviço ou de uma obra. Ou seja, dentro das medições nós encontramos N quantidades e N elementos que vão determinar o processo da obra. E dentro do orçamento encontramos os custos que vão estar relacionados com a obra. Com o mesmo projeto. Sim. Muito bem. Estando assim dito o conceito, que eu acho muito importante começar com os conceitos daí, não é? E quais são os elementos, não é, os passos essenciais a se ter em conta quando pensamos em fazer a medição de um projeto? Na realidade, os elementos, os passos a ter em conta para começar o processo de medições e orçamento, primeira coisa, nós precisamos ter o conceito, ou então o espaço do terreno. Não se faz nenhuma medição, nem orçamento, sem ter o espaço do terreno, ou a área que vai ser implementado aquilo que está a ser feito a despesa. Depois disso, nós precisamos ter o projeto, ou então nenhum orçamentista faz orçamento sem o projeto. E o projeto parte pela medição. O projeto, ela não parte pela medição, ou seja, o projeto é um complemento da medição. Ou seja, quando eu estiver a fazer orçamento, tenho que perceber que o projeto é importante para as medições existir. Só existe orçamento se existir projetos. Sim. E muitas das vezes, nós aqui há pessoas que trabalham com orçamento analítico e outros a orçamento por estimativa. Então, orçamento por estimativa é eu não tiver projeto e eu sei quantos metros quadrados custa uma residência. Muito bem. Agora, analítico vai me exigir calcular todos os custos, taxativamente todas as quantidades e os custos relacionados a um projeto. Sim. Muito bem. E como a tecnologia, até certo ponto, está impactando a precisão das medições?
Na realidade, a tecnologia tem um impacto muito importante nas medições. Por quê? Porque com ela veio revolucionar as medições. Sim. Por quê? Porque com ela que nós começamos a nos avaliar ou nos atualizar com N serviço. Ou seja, para um orçamentista, ele precisa ter conhecimento de quê? De algumas tabelas que são planilha, e não só, porque muitas das vezes alguns orçamentistas só ficam nas tabelas de orçamentos, mas a tecnologia veio aqui nos abrir uma mente ampla. Estudamos o gráfico de Gantt, a estudar o PR e N serviços. Então, com a tecnologia, nós temos nos atualizado todos os dias sobre o orçamento. E nesse caso, eu me referia muito mais na medição. Na medição, sim. Na realidade, a tecnologia nos ajudou muito. Antigamente, as medições fazíamos assim, a mão livre. É cálculos e cálculo, é cálculos e cálculo. Agora, por conta, já tem que ter um bloco de nota, calculadora, bater daí, saber quantos metros quadrados e em diante. Mas, consoante o tempo, as tecnologias começaram a avançar e vieram dar um push, ou então uma ajudinha aos técnicos de orçamento, para que o orçamento seja com rapidez e mais eficaz. O uso do drone também faz parte. Sim, o uso de drone também. As pessoas utilizam o uso de drone para pegar as quantidades. Tem também aí o Google Mapa, também para saber a área, ou então o quilômetro e entre outros. Com isso aqui nos ajuda a determinar os espaços que queremos implementar os custos. E quanto aos erros no processo da medição? Quais são os erros comuns mais se comete neste processo ao realizar as medições em um projeto de construção? Sim. Na realidade, os erros comuns, alguns erros, porque o orçamento nunca é 100% taxativo, ou então 100% eficaz. Ou seja, no orçamento, dentro do orçamento, existe sempre alguns mínimos erros. E os erros comuns são por conta dos cálculos. Porque se eu não tiver a dimensionar ou a calcular bem as medições, automaticamente terei erros dentro do meu orçamento. Se eu não sei as etapas essenciais para criar ou então fazer as medições, terei muitos erros. E o maior problema é o que um orçamentista faz, tá sabendo? Então, quando eu começo a entender o que um orçamentista faz, eu vou determinar os pontos principais ou as etapas principais de um orçamentista, e aí vou corrigir os erros. Os erros são mais para cálculos em medições. Muitas das vezes nós erramos, por conta de não ter o conhecimento ou a visão do cálculo previsto nas obras. Vou lançar uma provocação. O que o orçamentista faz? O que faz um orçamentista? Eu aqui pus aqui alguns detalhes. O orçamentista de obra desenvolve diferentes atividades. Sim. Ou seja, ela relativa ao orçamento de obra, ela planeja de orçamento, são as principais atividades que um orçamentista de obra faz. A planilha de orçamento são as principais atividades. Porque se chegares até um orçamentista e perguntar como é que funciona uma planilha de orçamento, ele vai explicando detalhadamente como é que funciona uma planilha de orçamento. E depois disso também, o orçamentista também é importante para desenvolver o quê? O cronograma de obra. Porque um orçamentista, ele faz planilha de orçamento e desenvolve cronograma de obra. Porque todo orçamentista precisa conhecer cronograma. E cronograma de obra é o quê? É o andamento das atividades dentro da obra. E eu posso criar também um cronograma para um outro serviço, que é o andamento das atividades dentro daqueles serviços. Então, com isso tudo aqui, o orçamentista também ela planeja e faz a gestão desse mesmo cronograma. Planejou as atividades e vai começar fazendo o quê? A gestão. Gestão. E o que um orçamentista precisa ter? É se atualizar. Por isso, nos impactos das tecnologias, o orçamentista precisa ter atualizações corretas sobre os custos inerentes dentro da obra. Então, mais disso, também analisar o orçamento. O orçamentista, quando ele termina o seu orçamento, precisa analisar
detalhadamente se o seu orçamento está conforme ou não está conforme. Qual é a importância de um orçamento detalhado? O orçamento detalhado é importante porque com orçamento detalhado eu terei a noção de quanto vai os custos. Tipo, aí vou diferenciar os custos, depois de diferenciar os custos, eu vou diferenciar o processo de cada serviço dentro desse orçamento detalhado. Eu vou diferenciar as quantidades e dentro das quantidades também vou diferenciar os quantitativos, aonde diz que um técnico, nós precisamos entender que uma família precisa receber um orçamento e este mesmo orçamento precisa ter orçamento que é o custo da obra, as quantidades também e tem os quantitativos. Os quantitativos é para ele saber quanto de cimento ele vai utilizar dentro da obra. Quantas portas, quantos blocos e quanto de argamassa, entre outros. Então é importante fazer um orçamento detalhado. Com esse orçamento detalhado eu terei noção de tudo quanto eu vou fazer na minha obra. Ela influencia positivamente no sucesso do próprio empreendimento. Ela influencia positivamente no sucesso, porque quando nós fizemos um orçamento detalhado, automaticamente ela vai impactar positivamente na obra, porque terei noção de todos os gastos ou de todas as despesas feitas na obra. E quanto aos componentes a serem considerados, quando se pretende fazer o orçamento, quais são os componentes essenciais? Pronto, que um orçamentista devia pensar o seguinte: se eu tiver que fazer um orçamento, tenho que ter esse elemento, este elemento, este elemento, este elemento. Vocês podem fazer compreender? Sim, percebi. Na realidade, os componentes essenciais para um orçamentista, nós trabalhamos à base Excel. O Excel é um componente, é uma ferramenta muito essencial. E consoante as atualizações, nós temos também as outras ferramentas. Por exemplo, para o cronograma, nós trabalhamos com MS Project e há pessoas, há indivíduos orçamentistas que trabalham com Primavera P6, não o V10. O V10 é para economista, mas sim, o P6 também podes criar cronogramas, não só para a obra, mas entre outros. E esse software, o Primavera P6, é mais para empresas de grandes entidades, como a Sonangol e entre outros. E o MS Project também é um software que nós trabalhamos com ele para a criação de atividades, cronogramas de obra e entre outros. Mas agora o Excel nós chamamos a mãe. É um dos componentes muito importantes para criar planilhas de orçamentos. E de que forma é que os profissionais lidam com imprevistos e variações? Pronto. Há aqueles casos em que acontece muitas das vezes, não é? Fora também da área da construção civil, em que projetas alguma coisa, algum custo para um determinado trabalho e ao decorrer desse mesmo trabalho começam a surgir uma outra situação que te leva a acrescentar, não é, aquilo que você já planificou. De forma é que na construção civil, no processo da planificação, é que vocês lidam com esses imprevistos e variações nos custos, não é, durante a execução de um projeto? Na realidade, dentro do orçamento tem um paradigma chamado curva ABC. Isso que é a calçada da margem? Sim, essa curva ABC, ela vai nos dar como é que vai decorrendo o nosso orçamento. O que acontece? Quando eu estiver a trabalhar, por isso depois eu estava a dizer que na realidade nós trabalhamos com cronograma de obra. Um orçamentista precisa conhecer e precisa saber fazer cronograma de obra. Por quê? Porque com o cronograma de obra eu começo a ter já as atividades críticas e as atividades não críticas. Quando falamos em atividades críticas, estamos a nos referir... Atividades críticas são todas as atividades que, se ela atrasar, ela atrasa todo o processo da obra. Exemplifique. Por exemplo, nós temos aqui a construção para as sapatas. Sim. E eu coloquei para a construção para as sapatas 3 dias.
Aconteça que nos 3 dias não se trabalha um dia. E tem uma outra atividade que é o enchimento dos pilares. Só se enche os pilares se as sapatas estiverem feitas. E se as sapatas atrasarem, automaticamente os pilares não enchem. Então, se atrasa um dia, no dia que era para realizar a atividade dos pilares, vou realizar uma das atividades, uma das etapas do quê? Das sapatas. Isso já atrasa o processo Tempo de vida, da obra e atrasa todas as atividades que estão a decorrer. Quer dizer que essa atividade aqui, que está ligada com a atividade crítica, que é a construção das sapatas, também fica atrasa toda a obra. Atrasa toda a obra. Mas Elisa, há aquelas atividades que não dependem da construção das sapatas, do que? Dos pilares. Exemplo, nós temos aqui a alvenaria, estás a ver? A construção da alvenaria. Há 2 tipos de construção. Há pessoas que quando estão a executar a parte de alvenaria, eles implementam, eles começam só a alvenaria, depois põem as estruturas que é os pilares. Mas há aquela construção que primeiro vem as sapatas, sapata, viga de fundação, que nós chamamos viga baldrame. Depois disso chamamos o que? Os pilares. E depois começam a construir as alvenarias. Então, as alvenarias podem não estar ligadas com o pilar, a construção do pilar. Pode estar solto, é uma atividade que está solta a esta atividade. Ela vai estar decorrendo. Mas se o pilar atrasar, não significa que a alvenaria vai atrasar, porque ela não está ligada. Sim. Se tivesse ligada automaticamente também atrasaria. Porque enquanto eu estou a encher os pilares, posso também começar a levantar já a alvenaria. Não tem problema. Então não atrasa a alvenaria. Se o pilar atrasou, não atrasa a alvenaria. Quer dizer que o processo que está ligado ao pilar também atrasa. Ou seja, acaba atrasando simplesmente aqueles processos que estejam interligados. Voltando na questão, eu gostaria de dizer que a curva ABC ela vai determinar o processo dos custos, ou seja, dentro do orçamento, dentro do cronograma, existe cronograma financeiro. Esse cronograma financeiro é para nós determinarmos de quando vai ser a despesa de cada serviço e os custos de cada elemento. Existem 2 tipos de custo, que é custo direto e custo indireto. Ou seja, os custos direitos são todos custos relacionados dentro da obra. Exemplo, se eu tiver a comprar cimento, é um custo direito. Se eu tiver a comprar uma pá, é custo direito. Agora, custo indireto é o pagamento para... A remoção dos escombros? Não. O pagamento, a remoção do escombro é um custo direito da obra. Sim, faz parte do... Agora, o pagamento para o chefe ou presidente da empresa é um custo indireito. O BDI, benefício de despesas indiretas, é um custo indireito. Se eu ir à administração e pagar um documento, é um custo indireto, não é custo direito, porque esses custos indiretos são todos os custos que não estão relacionados com a obra. Mas se pagares um documento de licença de construção, não é? É um custo indireto. Mas está relacionado à obra. Não, o custo indireto são todos que não estão dentro da obra. Pronto, eu consigo compreender. Sim. Às vezes eu gosto de lançar aquelas provocações. Sim. Pode seguir o seu raciocínio. Sim. E falando um pouquinho da curva, então a curva vai determinar os gastos. Acontece que terminamos o orçamento, porque o orçamento é a previsão. É a previsão de quê? De todas as despesas dentro de uma obra. Então, se eu já tenho a previsão de todas as despesas dentro de uma obra e eu já tenho a curva ABC, tenho um cronograma, ou eu fiz mal o cronograma ou esses custos aqui foram implementados. Porque se eu tiver a fazer um orçamento, orçar, organizar, criar, preparar para uma obra, automaticamente terei noção de quanto será a despesa da mesma obra. Então, se aparece... Imprevisto acontece. Aparece os imprevistos
se aconteça um imprevisto, nós temos como resolver ela. Por conta de quê? Por conta de alguns custos indiretos. Por isso, quando estamos a criar um orçamento, existe muitos processos, muitos passos, N passos, porque eu tenho que saber o preço de venda, eu tenho que compor a minha composição de custos, e a composição de custo, quem determina é o INADEC. O INADEC quem determina a composição, e cada país tem a sua composição de custo. O Brasil, ele faz a sua composição de custo diferente de Angola, por conta dos preços, então é mais relacionado à mudança ou então à subida de preços. A variação dos preços, isso aqui tem chocado muito o consumo. Variando. Sim, sim. Temos assistido essas situações temos assistido, só conforme está o nosso país, o nosso mercado. Diga? Não está fácil construir. Atualmente está difícil construir. Mas é possível. Porque há muitos orçamentos que estão em carteira e é possível. Sim, é possível. Quando, na verdade, segue os passos certos. Claro, não estamos aqui a dizer que começar uma construção é barata, não é? Mas é possível. É possível. Se, na verdade, não é, seguir os passos certos. Como estava uma vez no programa anterior, estivemos a falar com o arquiteto Lopes, não é? Foi com o arquiteto Lopes, e que nós dissemos, quando você contrata os profissionais certos e segue as orientações desses profissionais, até certo ponto pode reduzir consideravelmente o seu custo. Sim, porque você seguir anarquicamente o processo de construção, após cometer N erros, é que vais consultar os profissionais, eles vão te dizer, não, tem que esperar aqui, tem que esperar. Já lá se foi vários custos. Partilhas com a mesma linha de pensamento? Sim, eu partilho com a mesma linha de pensamento. Por quê? Porque normalmente nós estamos em um mercado na qual o cliente prefere contratar um pedreiro para construir. Porque pensamos que contratando um orçamentista, contratando um engenheiro, um técnico, um arquiteto, o preço é muito. Mas não é isso aqui. Até certo ponto pode ser um pouco mais reduzido. Pode ser mais reduzido, pode ser mais reduzido. Também dos erros que vão se cometer. Sim. E contratando gasto necessário, contratando um técnico profissional na área, você reduz N gastos, ou então você vai prever o que na realidade você vai injetar para a construção da tua residência. E o mais importante, e é muito ter importante. Uma construção segura. Não é? Uma construção segura. Que garanta a segurança e a funcionalidade. E bem eficaz. Exatamente. Sim, então, é mais ou menos isso. Por isso é que nós temos esse programa, justamente para poder trazer insights valiosos relacionados à construção civil, que sirva como guia, aprendizado para quem está no mundo da construção civil, sobretudo os formandos, não é? Mas para quem pretende começar uma obra, consiga encontrar neste programa, nesse espaço, conhecimento ou informações valiosas. Pronto, essa é a grande visão por detrás desse programa. E quanto à sustentabilidade, que já estávamos a falar, a sustentabilidade e a eficiência energética, até que ponto é que elas influenciam nas medições de orçamento em projeto, claro, de construção civil, que é a nossa área que estamos aqui? A sustentabilidade de energia. Sim, a sustentabilidade e eficiência energética. Na realidade, ela tem um impacto muito importante. Como é que há a funcionabilidade dentro das medições? Olá, dentro das medições, na realidade, há uma funcionabilidade muito positiva. Por quê? Porque ela, de um tempo, ela tem ajudado os profissionais a se enquadrarem no seu devido na sua devida linha de pensamento. Por quê? Porque quando o orçamento tem decorrido ou tem decorrido automaticamente, há sempre aqueles truques que todo orçamentista sabe, porque cada orçamentista conhece o seu truque. Então, há sempre aqueles truques para realizar um orçamento eficaz e apresentar ao cliente na ideia de trazer aqui uma sustentabilidade muito eficaz.
Então, nesta mesma linha de pensamento, nós começamos a trazer aqui na organização correta de todas as medições. Muito bem. Porque se eu quero saber qual é a sustentabilidade ou impacto, a sustentabilidade que uma medição ou então um orçamento traz, eu preciso ter noção de organização das medições. Por isso, eu havia dito, antes de sequer, naquela nossa reunião, eu disse que as medições são muito importantes, porque eu tenho que ter as medições para determinar o custo dessas mesmas medições. É mais ou menos isso. Agora a questão que, ainda bem que estávamos a falar, antes de eu colocar essa questão que acabaste de responder, estivemos a falar da importância de contratar pessoas especializadas para poder então ajudar a concretizar o projeto. Sim, sim. De que forma que alguém que não esteja, não seja leigo na matéria de construção civil, alguém que, pronto, por razões inconfessas não tenha aquela possibilidade de contratar um orçamentista, mas de que forma é que ele até que ponto pode, não é, aplicar os princípios viáveis de fazer um orçamento eficaz? Ou seja, para melhor esclarecimento, de que forma é que um telespectador, não é, pode aplicar os princípios de medição e orçamento para a elaboração de um projeto? Acho que assim fica mais claro, né, colocando a questão. De que forma é que um telespectador, alguém que cidadão, simplesmente não é um cidadão, sim, sim. Esse tempo seria mais correto. Yeah, um cidadão que pouco entende de construção, mas que poderá, não é, fazer um orçamento eficaz. Como sim, é que ele, em que base é que ele pode se pegar para poder criar um orçamento que vai lhe permitir sustentar a sua construção? Há N bases. E nós olhamos muito no cálculo. Uma delas é o cálculo de orçamento. O cálculo Como de é que medições. funciona esse cálculo de orçamento? O cálculo de medições, nós trabalhamos por N unidades, que é o metro quadrado, metro cúbico, e temos a unidade, que é unidade por uma unidade, e também temos o quilômetro, o quilograma, e temos N. Então, para eu me situar num orçamento, eu preciso ter a direção do que eu quero calcular. Exemplo, se eu tiver a calcular uma área, eu sei como é que funciona a área. É comprimento vezes a largura. Então, um cliente consegue calcular o comprimento vezes a largura, porque mesmo não estando dentro do orçamento, conhecendo 100%, mas ele tem noção do comprimento vezes a largura. Então, se eu quero calcular o volume, já sei que é comprimento vezes a largura vezes o quê? A altura. Então, é mais ou menos isso. Agora, se aprofundar 100% relacionado à construção, mas esse orçamento que o tal cidadão, tal cliente... Mas é menor escala, nesse caso, sim. Nessa menor escala? Sim. Uma construção em menor escala. Em menor escala, eu acho que... Um quarto de sala. Um quarto de sala é mais para determinar as quantidades de bloco. E sim, para determinar as quantidades de bloco é necessário ter noção como quantificar os blocos. Por isso eu disse que a quantidade e depois quantificação. Como quantificar os blocos, que é o quantitativo. Então, o que o cliente precisa também é os quantitativos, não é só a quantidade. A quantidade é importante, mas os quantitativos também é importante. Mas de que forma é que, pronto, esse cliente, ou vamos chamar um cidadão, pronto, na verdade, se calhar posso dar o caso que ele não tenha essa pretensão de contratar um orçamentista para poder projetar, não é? Aquilo que é o orçamento desta construção. De que forma é que ele pode, então, fazer esses cálculos que estavas aqui a dizer? Um quarto de sala. Nós, na realidade, nós temos a internet. Temos a internet, temos a tecnologia e a melhor forma de um cliente ter noção de quanto de bloco vai entrar a sua residência é consultar os técnicos profissionais ou então utilizar as tecnologias, que é as internets, e pesquisando em algumas páginas para ter noção o que na realidade vai precisar, porque
A forma correta de que acordou e quer fazer é necessário ir à busca do conhecimento. Ir à busca do conhecimento é ir até ao ponto que tem o conhecimento. E nós temos que a nossa internet está cheia de conhecimento. O engenheiro não pode especificar? Vamos supor, eu pronto, pretendo construir um quarto de sala, como é que eu vou quantificar o meu material? Quanto é que eu vou, de que forma, ou seja, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para saber que para esta obra eu vou precisar de 50 blocos? Vá. Nós temos N ferramentas. Nós temos N ferramentas e já estabeleceram, então, disponibilizaram também alguns programas para softwares alguns softwares, sim. Tem uma também que é medidor, também tem também constrói também, é também um software, ou então é um programa dispositivo que colocando os cálculos segundo as medições do teu terreno, ele te mostra também, mas não é 100% eficaz. É um programa e temos também, temos N programas relacionados a isso. Dizer, então, eu só preciso lançar lá os dados. Lançar os dados, o comprimento, a largura, a área. Ele vai te dar a quantidade de blocos. Área, o comprimento, comprimento vezes a largura. Né? Sim. É o resultado da área. Se queres saber a quantidade de betão, também é só lançar comprimento, largura e altura. E aí também vai determinar isso. E ele também te pede também para comprimento e a largura, ou então comprimento e altura, que nós queremos saber o número de blocos para a minha residência, você também pode lançar. Mas eu lanço o quê? O número de compartimento também? Não. É por comprimento. Tipo, exemplo, nós temos aqui essa parede e nós sabemos o comprimento dela é 10. Ok. Então, saber pronto, neste comprimento vai X blocos. Vai X blocos. Né? Pronto, o comprimento de X e a altura de X. Ok. Então vai determinar o número de blocos para aquela a ser implementado aí. Sem argamassa, sem nada. Mas aí é mais complexo do que se parece. Né? O mais recomendável é que acabaste de dizer, né? Procurar mesmo um profissional. Não, é necessário procurar um profissional, porque com um profissional você conhecerá as despesas. Por isso eu queria também falar um pouquinho sobre o orçamento nas famílias, porque as famílias ou então o cidadão e o cliente precisa saber que com o orçamento vai ajudar a prever as necessidades e despesas com antecedência. Ou seja, se eu tiver 1 metro cúbico, 1 metro quadrado que eu queira executar a alvenaria e eu consultar um profissional da mesma área, eu vou anteceder as minhas despesas. Quer dizer que eu vou já preparando as despesas para a execução daquela mesma área que eu quero implementar o número de blocos. Então, se nós não consultamos um profissional, podemos até fazer. Depois pode acontecer isso, que muitos procuram um técnico, um cliente, alguém que não é profissional na área, e depois dá o zero e procura o outro profissional para corrigir os erros. E como é que, nesse caso, os profissionais da construção civil estão integrando a inteligência artificial e análise de dados no processo de medição e orçamento? Como é que estão a fazer essa integração? Na realidade, a integração está sendo eficaz. Por que eu digo que está sendo eficaz? Porque cada atualização é uma atualização. Se eu agora entrar na internet, eu vou ver alguma coisa diferente nas medições. Por isso eu disse que é muito importante que os profissionais de medições e orçamento se atualizarem todos os dias, porque cada dia é um dia. E existem N etapas dentro dessas tecnologias que nos exigem a conhecer profundamente esses elementos. Então, os profissionais tendem a crescer por causa dessa tecnologia, porque a tecnologia vem nos ajudar positivamente. Exatamente. Porque ela vem facilitar o trabalho, enquanto eu ficava com um papel aí a rabiscar tanto, mas com a tecnologia, já sei que daqui a X horas eu tenho que terminar para lançar o orçamento. Então é mais ou menos isso. E isso tem trazido um impacto positivo dentro dos profissionais da engenharia civil.
Falando em impactos, quais são os impactos, né, socioeconômicos das decisões de medição e orçamento em projeto de construção? Especialmente em comunidades mais marginalizadas ou em subdesenvolvimento, né? Na realidade, os impactos São a desenvolver. Sim, os impactos socioeconômicos na realização das medições dentro de uma sociedade é para prever os gastos dentro daquela sociedade. Ou seja, eu recentemente estou aqui a dirigir algumas obras e, na realidade, fui contratado para dar solução de alguns custos que estão a ser feito e não sendo controlado. Ou seja, as medições têm um impacto muito importante na sociedade. As despesas direitas e indiretas têm um impacto muito importante na sociedade. E esse socioeconômico, ela vai reduzindo as despesas de toda a sociedade. Porque quanto mais eu ter noção dos impactos das medições dentro da sociedade, eu vou reduzir todas as despesas desnecessárias que uma sociedade pode causar. Nesse caso de uma comunidade, né? De uma comunidade, pode causar. Exemplo prático é algumas residências. Há N residências aqui no nosso país que foram colocadas muitas despesas, foram colocadas muita verba. Se refere em obras públicas? Em obras públicas. Se tivesse um controle 100% por conta dessas despesas, existem coisas que não seriam feitas. Não seriam feitas porque teriam noção que, se implementarem todo elemento sustentável na construção, automaticamente os valores acabam. Há muitas obras que estão paradas, há muitas obras que estão desequilibradas, e o orçamento tem um impacto muito importante nesse tipo de situações. Por quê? Porque se eu não trabalhar ou não controlar o meu custo, composição de custo, não trabalhar a minha composição de custo, eu vou ter muitos problemas dentro da minha obra. Eu vou ter muito problema dentro de algumas construções. E uma delas é o que? É as construções que acontecem no nosso país. Se eu não tenho noção de quanto vai ser gastado, o que eu vou prever, entre outros, eu vou ter declive. E o que acontece? Há N obras que estão paralisadas, sim, porque aquilo que eles perspectivaram não é aquilo que foi feito. E também tem aquelas que ainda não foram pagos, entre outros. Então é mais ou menos esse tipo de problemas. E quais são os avanços mais promissores, não é, ao seu ver, não é, os avanços promissores na tecnologia de medição e de orçamento? Hoje, se parasse e olhares, não é, e disseres, não, olha, se tivesse que nomear 3 avanços tecnológicos, não é, que vieram revolucionar até certo ponto o processo de medição e orçamento, qual deles farias menção? Um deles eu olho muito, primeiro, um dos avanços promissores para as medições, eu vejo muito na tecnologia, ou então o Office, Excel. E também ela nos ajuda de como organizar ou verificar as etapas, os capítulos de um orçamento, medições. O que acontece? Eu acho que eu vou tocar nesse detalhe aqui, sim, que é gestão de estaleiro. É um capítulo, é uma etapa da obra. Então, um orçamentista precisa ter noção que o primeiro capítulo é trabalhar a gestão de estaleiro. E depois tem a gestão de estruturas, também é um capítulo, uma etapa. Quer dizer que seja um avanço promissório. Para quê? Para as medições. Tem a gestão de arquitetura e tem também a gestão de redes e tem também a gestão de arranjos exteriores, que muitos não falam, que é a arborização, entre outros, os canteiros de zonas verdes. Então é muito importante ter noção desses avanços, desse crescimento. Então, quando começamos a ter o crescimento, ou então o desenvolvimento, a questão desses avanços aqui, o nosso orçamento é mais eficaz e mais organizado.
E quanto a medidas de transparência, em que medida a transparência e a prestação de contas são importantes na comunicação de informações relacionadas à medição e orçamento em projeto de construção, especialmente nos contratos contratos governamentais, não é? Disso. Eu queria saber a transparência e a prestação de contas. Até esse ponto é importante nós sermos transparentes naquilo que é o nosso orçamento, apresentar as contas nos contratos governamentais. Né? Há pouco estava a se referir às obras públicas. Você acha que é muito importante fazer-se um orçamento detalhado para evitar custos desnecessários, não é? Nos projetos públicos, em todo projeto, mas estávamos aí a especificar em projetos públicos, não é? Sim. Para não haver a subfaturação, sim. Não é? E depois acabando por elevar os custos das obras públicas. E quanto à transparência, é extremamente importante, não é? Apresentar relatórios e ser, terceiro ponto, bastante transparente. Eu ainda essa semana nós estávamos aqui a debater com alguns colegas a respeito deste mesmo detalhe, as medidas preventivas dentro das obras públicas, ou seja, para medidas preventivas. Na realidade, como orçamentista ou como fiscal, nós estamos a falar relacionado a fiscal de obra, ele precisa apresentar um auto de medição. Medições e orçamento é uma medições, orçamento. Auto de medição, ela é relacionado ao processo da obra. É apresentado consoante o processo da obra, ou seja, quando o Estado ou então o Estado disponibiliza uma obra, uma coisa que precisamos ter noção é os 15% que o Estado já sabe que é o down payment, que nós chamamos isso 15%. Então você vai lá, vai organizar o teu estaleiro. Depois o Estado sabe que ele te deu 15% e depois precisa mais que você manda um auto. Quer dizer que o auto vai determinar as percentagens que tu executaste. Agora, no auto de medições, ela vai medir detalhadamente tudo aquilo que o técnico ou o empreiteiro ou o diretor de obra executou, com alguns fiscais e entre outros. E essa medida de prevenção para o Estado é tão essencial, para as obras públicas é tão essencial. Por quê? Porque quando eu quero ter noção de quanto eu gastei e vou aqui de quanto eu executei como técnico, eu preciso criar autos. E o auto é para quê? Para fazer, primeiro, para apresentar o que eu executei e para pedir uma remessa. É isso aqui que vem os relatórios contratuais entre o Estado ou então as obras públicas e o empreiteiro que vai recebendo a obra. Quer dizer, a transparência é fundamental. É muito fundamental. Por quê? Porque com a transparência o empreiteiro vai apresentar o que ele executou e o Estado ou então as obras, os homens que estão responsabilizados ou então que estão diretamente com esse tipo de obra, que pertence ou então estão ligados com o Estado, é que darão também o avante para a resolução da mesma execução da obra, ou seja, eles vão mostrar relatórios e a empreitada vai mostrar também relatório para dizer que executou isso, e é necessário que nós tenhamos conhecimento e entender que, na realidade, é importante transparência. É importante que haja transparência dentro do quê? Dentro da obra e dentro dos orçamentos. Porque quando é chamado para discutir um preço ou discutir o teu orçamento, tu precisas mostrar onde se baseaste para criar ou para terminar ou para fazer esse orçamento. É discussão de orçamentos. E é muito importante para que o Estado ou então as obras públicas é disponibilizado a ti a uma discussão de orçamentos, onde os técnicos que criaram, os orçamentistas que foram feitos, que produziram esses orçamentos, sentam com uma entidade e aí vão discutindo, ou com o cliente, vai discutir, porque o Estado é um cliente. Sim. Vai discutindo esse orçamento e ele vai explicando detalhadamente
como é que ele, que ele criou a sua composição de preço. E aí vão determinar o preço, porque o Estado, ou então, o Estado também tem o seu orçamentista. Para avaliar, tem o seu orçamentista. O Estado já tem um valor padrão. Então, quando nós vamos discutir um orçamento, nós precisamos ter noção que já vamos encontrar um orçamentista lá. Já vamos encontrar também um orçamento já feito. Então, é uma discussão no positivo, não no negativo. É uma discussão na ideia de chegar a uma solução. Que seja viável para ambas as partes. Para ambas as partes. É mais ou menos isso. Muito bem, ficou esclarecido. E pronto, antes mesmo de nós terminar, eu gosto de colocar uma última questão, que para si vai ser a seguinte: como a educação e o treinamento dos profissionais de construção podem ser aprimorados, né, para garantir uma compreensão sólida dos princípios de medição e orçamento, de modo a promover uma prática mais ética e eficiente? Como a educação? Sim, de que forma é que a educação e o treinamento dos profissionais, não é? Da construção, nesse caso, a tua classe, não é? Podem ser aprimorados. Como é que eles podem aprimorar esse treinamento? Não é? Na realidade, existe... Para se tornar mais prático e eficiente. Sim, na realidade, para aprimorar o mesmo treinamento na área, os profissionais, é aquilo que eu disse, que é todo orçamentista precisa aprender todos os dias, deve aprender todos os dias, ou seja, todo orçamentista precisa ir à busca do conhecimento. Mas tem muitas informações disponíveis? Tem informações, tem medições e orçamento. Essas informações estão disponíveis? Essas informações estão disponíveis em Angola, medições e orçamento. Medições e orçamento estão disponíveis em Angola. Tem também a gestão que vai te ajudar, tem muitas formações. Gestão de obra, fiscalização de obra, medições e orçamento, gestão de estaleiro também, tem formação em gestão de estaleiro, tem também formação de ENES, gestão de estrutura e entre outros, cálculo de estrutura. Então é muito importante que o profissional vai se atualizando, porque nós temos que saber que o tempo está indo e o mercado está a exigir N coisas, e como profissional eu preciso caminhar conforme aquilo que o mercado está pedindo. Porque se o mercado me pedir que eu preciso apresentar uma planilha no Excel, eu tenho que aprender uma planilha de Excel. Se eu não aprender, eu não posso apresentar ao cliente uma folha assim com tantos rabiscos, com cálculo. Não, mas é uma planilha organizada. De moda antiga. Sim, esse é um técnico de moda antiga. Agora, hoje, atualizações, é por isso disse que as tecnologias vieram impactar positivamente os técnicos profissionais, vieram impactar positivamente a educação, a tecnologia, veio impactar a mente e sei lá. E aí, assim, ou seja, assim fica o recado, né? Que há como técnicos, há essa necessidade de cada vez mais apostarem na formação. É na muito verdade, importante, é muito importante. É muito importante aprovarmos ou então avançarmos com as formações, porque é com as formações que nós vamos crescendo. É com as formações que estaremos capacitados para resolver uma determinada solução, um determinado problema. E o técnico, quando se forma, ele está preparado para dar solução em qualquer imprevisto que aconteça. Então, quando estamos a dizer técnico profissional de medições e orçamento, é para balançar com os orçamentos, é para dar solução nos orçamentos, porque há nos orçamentos que podem te dar dor de cabeça. E te dando dor de cabeça, você precisa trazer uma formação, uma atualização nova dentro deste mesmo orçamento. Então é muito importante que o técnico profissional em orçamento, qualquer área, não importa, não é só o orçamentista, mas em toda a área do ramo de construção civil ou fora do outro ramo, porque é muito importante aprendermos. Quem busca um conhecimento é mais uma outra pessoa.
Então, quando nós vamos à busca de um conhecimento, nos tornamos mais uma outra pessoa, enquanto os outros não são aquela uma outra pessoa. Então, quando nós começamos a prever, ou planear, ou prever, estamos propícios em não errar. Porque já planeamos que isso precisa andar assim. Então, como técnico profissional, preciso aprender todos os dias para que eu possa estar capacitado e resolver qualquer desafios que apresentarem ao mercado. Muito bem. E como é que estão organizados? Pronto, toda essa faceta da construção civil, todos os técnicos, engenheiros, arquitetos, há muitos workshops, seminários de capacitação. Na realidade, eu estava a conversar com um amigo meu e por acaso conversas muito com seus amigos? Converso muito com meus amigos nesta área porque é aquilo que eu digo. Quando tu tens uma paixão por alguma coisa, você faz. Mesmo cansado, você faz. Mesmo exausto, você faz. Aqui o nosso telespectador, onde trabalhou ou está aqui para trabalhar, para fazer, porque tem paixão. Então, quando tu tens paixão neste... Não, pronto, desculpa ter te cortado, já vais pegar o assunto. Quando se referias ao telespectador, querias falar exatamente aos nossos cameramen, ao nosso diretor. Não, eles têm que trabalhar mesmo. Eles estão aqui dando o máximo. Dando o máximo, apesar de... E sabem que há pessoas que no final de semana não vão trabalhar, mas eles estão aqui. Sim. Porque eles têm paixão. Não, eles são e têm amor, tem amor a câmera, tá vendo? Tem amor a isso. Tem amor à câmera, né? Então, é muito importante nós termos noção disso. Então, quando tem paixão disso, falas todos os dias. Porque se eu falar que eu gosto de jogar bola e em um dia passo e não vejo alguma coisa de futebol, relacionada a futebol, sei lá, tenho que me rever. Mas voltando sobre a questão, assim, workshops, seminários, capacitação de engenharia civil e fiscalização. Tem aí, recentemente eu vi um do engenheiro Venâncio Luiz, eu acho que é um conhecido. Sim. Vi também aqui tem um nome até, de um grupo que realizou um workshop de capacitação, muita gente também participou. Então é muito bom relacionar, há muitos mesmo, e eu estava a falar... É uma mais-valia. É uma mais-valia porque isso ajuda no crescimento. E eu estava a conversar com um campo meu e ele disse assim que nós precisamos ser mais unidos, porque quanto mais formos unidos, mais vamos revolucionar a área de engenharia aqui em Angola. Porque se os nossos antepassados não foram, os nossos antepassados engenheiros ou técnicos profissionais não foram unidos, então nós precisamos ser mais unidos para que possamos revolucionar esse ramo. Porque nós não podemos olhar pela engenharia como se fosse um local onde nos dá o rendimento, o pão de cada dia, não. Precisamos olhar pela engenharia como se fosse uma ciência. É uma ciência, na verdade. Sim, é uma ciência trazendo resultado. Sim. E sofisticado. Nós precisamos mostrar, nós precisamos também revolucionar como os outros países. Precisamos apresentar que precisamos de relatórios sofisticados, relatórios que possam dar soluções ao nosso país. É mais ou menos isso. Nós precisamos trazer aqui situações concretas ou problemas que o nosso país assola. E precisamos trazer soluções. Porque há N problemas aqui. Então, estão onde os engenheiros? Estes problemas que vamos debater aqui neste programa e vamos encontrar aqui juntos, não é? Soluções para poder dar resposta a estes problemas que nós enfrentamos dentro do nosso território. Um deles é as ravinas. Sim, a ravina, pronto, as infiltrações. Eu sei que desenvolveste uma técnica, de infiltrações. Nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de falar sobre isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo lá se foi. Não é? E nós estamos, vemos assim, a dizer o bye-bye, mas antes, permita-me agradecer pelo seu
pela sua disponibilidade e dizer sim, estou disponível para poder então gravarmos o programa e trazer o conhecimento necessário para quem precisa, de modo a engrandecer essa grande nação. Não é? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Manuel Vítor, orçamentista e engenheiro. Esperamos contar contigo nas próximas oportunidades. Não é? Sim. Então, até lá, desejamos sucesso. Obrigado. Obrigado, sim. E assim foi mais uma edição do nosso programa a construir. Hoje que falamos com o orçamentista Manuel Vítor em torno da medição e orçamento na construção civil. Agradecemos de já o carinho da sua audiência e pedimos que marque presença na próxima edição, porque queremos contar contigo. Não é? Até lá, subscreva o nosso canal do YouTube, siga as nossas páginas nas redes sociais, não é? O Facebook, o Instagram, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, o que achou do programa, que tem um tema a sugerir, deixe que nós, com muito gosto, vamos ver, vamos analisar e com certeza vamos trazer aqui à mesa para poder ser debatido. Este é o nosso objetivo, esse programa é seu, faça dele, não é, o que bem entender no sentido positivo, com certeza. Então, até a próxima, virtude do trabalho, fique bem, estamos juntos.